Oi pessoal, vamos só retomar então o assunto da última aula quando a gente estava falando sobre variáveis que são correlacionadas. Então aqui nesse caso, eu vou ter aqui uma variável aleatória x e tem uma variável aleatória y, certo? Eu quero ver se x e y são correlacionadas. Então aqui eu tenho a distribuição conjunta aqui feita em uma tabela e aqui eu tenho a fórmula como se eu calculo a covariância entre elas. Vai dar pela esperança da multiplicação de xy menos a esperança de x vezes a multiplicação pela esperança de y, certo? Então vou olhar primeiro para esse termo conjunto aqui, a esperança de x vezes y. Basicamente o valor da esperança é o valor do termo multiplicado pela probabilidade deles. Como a esperança da multiplicação, então eu vou multiplicar x vezes y e ver a esperança atrelada a esse ponto. Então quais são os pontos que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, esse incorreto, que y vale 0 e x vale 1. Então eu vou ter 0 vezes menos 1 vezes 1 quarto. Mais esse outro ponto, x vale menos 1, y 0 e a probabilidade é 1 quarto. Tenho esse outro ponto aqui, mais x valendo 1, y valendo 0 e a probabilidade é 1 quarto. E esse último ponto que eu tenho aqui, x vale 0, y vale 1 e a probabilidade vale 1 quarto aqui. Então essa esperança aqui dá exatamente igual a 0. Eu tenho que calcular a esperança de x aqui, certo? E a esperança de y para eu poder comparar. Como eu falei em sala de aula, tendo a distribuição conjunta, se eu somar os valores na coluna ou na linha, eu vou conseguir os valores da marginal aqui. Então eu vou somar aqui na minha linha, certo? Então aqui, o valor das probabilidades somado aqui vai dar 1 quarto. Aqui eu tenho 1 meio e aqui eu tenho 1 quarto. Esses valores relacionados aqui, esse aqui é meu próprio P de y aqui, certo? Então eu consigo calcular a esperança de y aqui. Então a esperança de y vai ser menos 1 vezes 1 quarto, mais 0 vezes meio, mais 1 vezes 1 quarto. Então aqui é 0, aqui eu vou ter menos 1 quarto mais 1 quarto, isso aqui dá exatamente igual a 0. Se eu for calcular a esperança de x, fazendo da mesma forma, eu também vou chegar no resultado igual a 0. Logo então a esperança de y, de xy é 0, menos a esperança de x que é 0 vezes a esperança de y, a covariância é igual a 0. Significa então que esse resultado aqui, que minhas variáveis são descorrelacionadas. Se as variáveis são descorrelacionadas, o que isso deveria dizer? Deveria dizer que uma variável não tem relação com a outra. Ou seja, através da variável x eu não conseguiria inferir y e através de y eu não conseguiria inferir x. Mas se eu olhar aqui para as minhas variáveis, se o meu valor de y for menos 1, eu sei que o meu valor de x é 0. Y é igual a menos 1, o único ponto que eu tenho aqui é quando x é exatamente igual a 0. Ou seja, eu calculei e deu que é descorrelacionado. Só que, então em tese, uma não teria relação com a outra, mas eu acabei de ver que tem. Através do valor menos 1 de y, eu consigo saber que o valor de x é exatamente igual a 0. Então, eu gostaria que vocês, na próxima aula, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, eu queria que vocês me explicassem o porquê. Qual é o erro da minha explicação aqui, ou o porquê que isso está acontecendo. Afinal, não era para ter relação, mas a gente provou aqui que tem uma relação entre elas. Tá certo?